bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. O episódio de hoje vai estar incrível. A gente vai conversar com o Rodrigo Cavalheiro, que é um parceiraço nosso aí do ecossistema de inovação. Ele que é empreendedor, local leader do South Summit, CEO da Progent. Papo muito incrível que a gente vai falar de inovação, de liderança, de desafio. Então, assista o episódio de hoje que vai estar incrível. Já rolou um pré-podcast antes aqui, né? A gente já trocou muita informação aqui, muitas polêmicas antes. Mas, cara, antes da gente falar de Progent, da GS, quem é o Rodrigo, cara? Boa. Rodrigo é um empreendedor que vem de uma cidade distante, Quaraí. Longe? Longe. Dá quantas horas daqui a Quaraí? Cara, Quaraí depende do teu pé, né? Se teu pé for macio é um tempo, se for fundo é outro. Mas dá umas 7 horas daqui, são 600 quilômetros por aí. Aí depende também da condição da estrada, né? Porque sabe, por São Gabriel ali, tu tem que ir devagarinho, porque senão tu vai não dá pra pisar passar ali. Trabalho. Mas dá umas 7 horas de Porto Alegre, mas a gente acostuma, né, cara? Chegou um período onde eu ia todo final de semana, e aí acabava sendo bem corrido, mas aí com o tempo a gente foi adaptando, mas dá umas 7 horas mais ou menos daqui, pertinho. Tu tá acostumado aí a Livramento, né, cara? É do lado. Pior que a gente acostuma, é verdade. É verdade. Tá, e tu nasceu em Quaraí e ficou lá até que idade, mais ou menos, cara? Vamos lá. Eu vim pra cá pra estudar, né, cara? Eu sou advogado por formação. A minha carreira inteira foi construída no mundo jurídico. Então, é uma longa história até eu chegar no empreendedorismo, que eu tô com a empresa desde 2017, com a Progent. Mas eu, cara, trabalhei em tudo que tu possa imaginar. Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, TRF. Nossa! Antes da Progent? Antes da Progent, porque eu vinha na carreira jurídica e fui pulando de um lugar pro outro. Teu sonho era trabalhar no jurídico, assim, cara, ser advogado? Quando eu enxerguei, assim, porque eu cheguei a fazer até em Quaraí, lá não tem faculdade, né? Mas tem em Livramento e tem em Alegrete. E aí a gente ia 2 horas e voltava 2 horas, então era 4 horas da minha vida todo santo dia para estudar. Nossa. Para fazer direito na Urcamp lá. Tá. Fiz um semestre. E aí, cara, decidi, não, vou para Porto Alegre porque aqui estão as oportunidades. Isso foi em? Que eu enxerguei. Cara, isso foi 2011. 2011. Eu devo estar uns 13 anos aqui, por aí. E a minha irmã então, já um cara novo, né, cara? Relativamente novo, cara. Um cara novo, mas né, tem cara? história. Eu acredito que eu vivi muita coisa em pouco tempo, assim. E isso vai muito... A nossa idade também vai pelas experiências que a gente passou e transcorreu, né? Bom. Não é só a nossa idade em si, mas a maturidade que a gente agregou ao longo da experiência e do tempo. É o quanto a gente faz com o tempo que a gente tem. E aí, nesse transcorrer dessa linha do tempo, chegou um momento onde eu sempre fui muito de ideias, assim, sempre de pensar em ideias e querer construir meu próprio negócio. Então, naquele momento, as duas visões eram: ou eu vou advogar, abrir meu próprio escritório, porque tínhamos alguns amigos da faculdade que queriam isso também. Não, vamos ser sócios, vamos abrir escritório e tal. Ou eu ia seguir na carreira jurídica e aí eu ia para magistratura. Pensei em ser juiz, então é uma longa jornada bem diferente do que eu tô fazendo hoje, porque a vida, ela é mutável, né, cara? E aí eu tava no serviço público, sempre com essas ideias, e sempre anotava coisas, sempre tava com um bloco de notas e anotava. Eu devo ter algumas startups aqui guardadas ainda. Anotadinhas ali. Fazer, um dia faremos. E aí chegou um momento onde eu disse, cara, eu vou fazer isso aqui da minha vida. Tive algumas ideias e aí tem várias formas que a gente tem ideias, né? Pela conexão das várias ideias que a gente tem, então do know-how de conhecimento que a gente tem em sabedoria, e aí tu as conecta e cria alguma coisa, ou por várias outras formas, o universo te dando mensagens, as pessoas te trazendo pílulas de informação que com o teu know-how tu vai criar alguma coisa. E aí chegou um momento onde eu enxerguei a Progent, que não é o que ela é hoje, não só pelo tamanho, mas pela quantidade de coisas que a gente faz, mas que foi o princípio de tudo. Assim como eu indico pro empreendedor, né, cara? Tu não vai começar com a grande ideia bilionária, tu não vai começar com equity crowdfunding gigantesco, com fundo de venture capital, mas tu tem que começar por algum lugar. Tu tem que dar o primeiro passo para te startar alguma coisa e durante o caminho tu vai ver várias outras coisas, né, cara? Tu vai começar a te aproximar de pessoas interessantes e interessadas que vão te mostrar caminhos. Tu vai começar a buscar conhecimentos focados nisso, então
Tu vai abrir um know-how de conhecimento muito grande. E aí são as 10.000 horas, que é aquele livro muito sábio, que é quando tu força muito um conhecimento, tu tem uma Se torna vastidão de especialista, experiência, né, cara? Então, mais ou menos uma síntese aí dessa vinda para cá, por exemplo, e dessa mudança, também veio isso. Aí comecei com a Progeny. Na sequência, eu enxerguei algo muito importante que era... E isso eu acredito que eu tenho enxergado por causa do serviço público, cara, que é muita questão de networking. Por mais que seja serviço público, também é networking. E eu sou um cara que eu invisto muito em pessoas, não só no meu time, mas pelas outras frentes que eu atuo. E networking vence o jogo, todas as vezes, sempre, 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 sempre. Se alguém me fizer escolher alguma coisa, eu escolho pessoas, porque eu sei que isso vai mudar o jogo. E aí eu entendi que para mim criar espaço no que era a Progeny, eu só não quero monopolizar o podcast, tá? É só para Mas a gente tá aqui, trazer... somos ouvintes, cara. atentos. Para trazer know-how. Eu enxerguei que para mim criar verdadeiramente a Progeny, que é sair de uma ideia e criar um negócio rentável, eu precisaria estar em entidades e centros de pessoas e negócios que fizessem sentido para ela. E o que eu enxerguei? Eu enxerguei a AGS. Que era o quê? Era uma gurizada, onde era o princípio de se falar em startup. Tudo era mato. Quando tu pensou na Progeny, tu sequer pensou de ser algo inovador, disruptivo, ou tu já tinha essa visão de... Eu já tinha a visão de que seria algo muito grande. Eu já pensei ela grande já. Porque o que era a Progeny na época, né? É algo nada... Era bem diferente. O que eu enxerguei, anotei em 20 folhas escritas, assim, tenho até hoje elas lá. Tem elas ainda? Tenho, porque eu fazia os mapas mentais, assim, do que eu acreditava. E aí eu cheguei para que foi o primeiro sócio da Progeny, que era um cara que hoje é um amigo, ele não é mais sócio, mas é um amigo, assim, de churrasco, e a gente se vê também é da minha cidade. E esse é um cara, engraçado essa história, eu não costumo contar, mas ela é importante para a história da Progeny e para minha história. Ele era um cara que desde a época que eu estava no serviço público, etc., ou na faculdade, ele me encontrava nos lugares e me abraçava assim e dizia: Rodri, o dia que tu fizer qualquer coisa da tua vida, eu quero ser teu sócio. Independente do que tu for fazer, cara. Pela confiança que a gente agregou ao longo do tempo. Legal. É difícil ouvir isso de alguém. Total, cara. E é difícil tu encontrar pessoas que trilhem o mesmo caminho que tu, com a mesma pegada que a tua. E é difícil empreender. Quem vende a coisa fácil, milionária, cara, não é assim. Esquece, entendeu? Eu não sou o tipo de cara que vai te dizer que vai dar tudo certo, porque não vai dar tudo certo. E empreender, se tu verdadeiramente está inovando, vai dar muita coisa errada. Tu vai ter que mudar muita coisa o tempo inteiro. Porque assim como a vida é cíclica, empreender também é. Porque o mercado muda, a política muda, os modelos de negócios surgem, outros morrem, e tu tem que estar pronto para entender que o empreendedor, ele precisa estar capacitado e buscar se capacitar cada vez mais para ele entender que a vida é cíclica, que ele vai enfrentar coisas que ele não está pronto. Porque se ele está inovando verdadeiramente, ele vai percorrer caminhos que ele ainda desconhece. Então ele vai por caminhos que o GPS dele ainda não está localizando. Ele vai, cara, eu acho que é por aqui. É meio um feeling e um senso de achismo muito grande. Cara, pelas informações que eu tenho e pela sabedoria que eu agreguei ao longo do tempo, eu acredito que o caminho seja esse. E aí tu vai buscar o máximo de informações possíveis para que tu valide se esse é o verdadeiro caminho ou se tu precisa percorrer outros. E no caminho tu vai percorrer outros, porque existem vários caminhos para te chegar no mesmo objetivo. Isso, se tu vai para uma cidade, tu percebe, cara, eu posso ir pela estrada X, pela estrada Y, posso ir de avião, posso ir de barco. Esses caminhos, eles vão se abrindo ao longo do tempo. E aí da Progeny, por exemplo, a gente enfrentou muitas coisas na época porque a gente foi a primeira empresa a conectar todo o ecossistema assistencial do Brasil. A Progeny nasceu do zero. Nasceu do zero. Do zero. 20 folhas. Tá. Da minha cabeça nasceu.
Qual ano foi isso? Isso, Jéssica, foi 2017, por aí. 16 para 17. 2011 tu veio pra Porto Alegre, né? Isso. Mais ou menos. Isso, por Tá. aí. E aí a gente foi a primeira empresa a conectar todo o ecossistema assistencial do Brasil para resolver todos os funerais de forma online. Para que as pessoas nunca mais tivessem que ligar para uma funerária para resolver um problema tão delicado, tão impactante e tão drástico, triste. E isso surgiu pela tua vivência no serviço público? Cara, Ou, cara, um aí outro é que desejo tá, né? que te... Não, ninguém deseja lidar com funerária, né, cara? Que é uma coisa certa que vai... Cara, é um negócio mais certo do mundo, mas é um negócio assim, ó, que na época, como é um mercado muito fechado, assim como é os táxis, por exemplo, para não dizer outras palavras aqui, é um mercado muito fechado, porque geralmente tu herda, né? É que nem cartório, é parecido. Então, para te entrar num mercado desses com inovação, na época, hoje é muito mais fácil, tanto é que eu permeio esse mercado ainda também. Mas na época era muito difícil. E aí a gente, para começar, cara, a andar e percorrer nisso, tu tinha também que ter um senso de bravura e coragem para entender que, cara, eu tô pisando em ovos com muitas situações aqui, tanto legais quanto de acessos, e eu precisava desses acessos para criar um negócio. E a gente começou, cara. Eu participei até do Garage, do Tecnopuc na época. A gente não ganhou na época. Ganhou uma outra startup lá. Todas morreram e a gente foi a única que tá até hoje no mercado. Então, isso Olha deu aí, ó. louco, né? Sempre que eu participo de banca, e aqui a gente faz muitas, Sim. isso é algo que eu levo pra frente sempre, cara. Que independentemente do resultado que tu tiver na banca, persista. O Continua. resultado da banca não garante teu ciclo de vida, né? Cara, não garante nada. E às vezes, e isso eu digo, por mais know-how que a gente tenha, às vezes a gente não percebeu a real ideia desse cara, desse empreendedor ou dessa empreendedora. A gente não pode ter uma soberba ou um ego gigantesco de achar que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo. E a humildade de entender isso faz com que a gente possa verdadeiramente ajudar as pessoas. Porque quando tu tá numa banca, tu não tá pra avaliar o cara. Tu tá pra tentar mostrar um caminho pra ele. Eu, tipo assim, cara, tu faz as perguntas pra que ele te traga informações que pra ele serão importantes. Eu, tipo, cara, isso aí eu não Pergunta tava pra ele, vendo. praticamente, né? Isso aí eu não tava vendo. É algo assim que, time, então eu preciso de um cara de tech, preciso de um CFO, preciso. Tecnologia, então eu preciso de uma API e tal. É verdade. Porque esse é o nosso papel de quem já percorreu essa estrada, de quem já viveu isso que o cara tá vivendo. E por isso que é tão importante, outro ponto que eu super bato. Por que é importante estar na AGS, né? Estar na AGS é tu poder conviver com pessoas que ou estão vivendo, ou já viveram, ou viverão aquilo que tu em algum momento vai passar. Tu vai passar. Porque, cara, empreender não tem mágica. É um processo contínuo, é melhoria contínua. E tu tá perto de pessoas que estão nessa mesma pegada, além de tu deixar que a tua carga de trabalho empreendedora se torne mais leve, porque tu não tá sozinho, e quando tu tá empreendendo sozinho é difícil, é super difícil. Então tu tem que estar perto de pessoas que estão enxergando o mesmo que tu tá enxergando, ou que vivem nessa mesma pegada de melhoria. Estar nisso e tu conviver com pessoas de faixa etárias diferentes e de experiências diferentes, cara, faz total sentido na vida. Vai agregar muito na tua vida. Eu busco estar faz parte de 300 confrarias, eu acho. Eu tenho que investir numa startup de robô agora, né? Pra me multiplicar. Porque tá difícil. Onde a gente vê o Rodrigo tá? Em tudo. É onipresença, onipotência, né, cara? Total. E tu sabe que tu mencionou um ponto importante, né? A questão de ter várias ideias. A gente tá com o ciclo, né, do Startup in Lab com inscrições em aberto e as pessoas sempre nos perguntam, tenho várias ideias, qual será que eu inscrevo? Tu teve várias ideias também lá, várias páginas, né, com negócios que tu estava criando e pensando em estruturando. Como é que tu decidiu por aquele que fazia mais sentido para ti naquele momento? Boa. Boa pergunta, Jéssica. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de problemas grandes. Problemas grandes. Por quê? Problemas grandes constroem oportunidades extraordinárias.
E se tu vai abrir uma padaria ou criar o próximo OpenAI, os trabalhos eles não são tão diferentes quando tu pensa. Porque tu vai ter que trabalhar todo santo dia, tu vai ter que investir as mesmas 24 horas, tu vai ter que pensar negócio, tu vai ter que respirar isso, tu vai ter que achar pessoas, tu vai ter que achar clientes. O famoso pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo Dá trabalho. o né? mesmo trabalho. Cara, isso é uma tese muito válida. E quando tu tá em mercados grandes, tu pega uma mesma pizza e tu divide entre várias pessoas. E se tem um mercado grande, tem muita oportunidade de tu errar e acertar. A diferença de tu entrar em um mercado pequeno e um mercado grande é que se tu entrar no grande e acertar um pouquinho, tu ganha muito dinheiro. Tu impacta muita gente. Vai mexer o ponteiro Tu total. né? ajuda muita gente, galera. Se tu entrar num pequeno, tu acertou grandão, mas tu ganhou pouco. Porque teu mercado não era grande, teu impacto não era gigante. Então, na minha visão, além daquela época isso ser um problema muito grande de resolver, também tinha muito mercado. E o que aconteceu, até aproveitando a pergunta? Por que a Progeny cresceu muito nesse momento? Naquele momento. E se transformou no que é hoje? Porque era 2017 e 2018, a gente estava crescendo, explodiu a pandemia. Não passamos pela pandemia nessa época ainda. né? E aí veio 19 e 20, a pandemia explodiu. E a Progeny era a empresa que tinha a maioria dos cadastros de funerárias, crematórios, de todas essas empresas que as seguradoras estavam atendendo. E a empresa procurada para aguentar a demanda foi a gente. Então a gente suportou a demanda, junto com outros grupos, dessa vastidão de problema que foi na época, de infelizmente, né, termos muitas fatalidades, mas ao mesmo tempo, felizmente, de ter empresas que ajudaram nesse momento, que foi um grande impacto para muita gente que perdeu ente querido, etc. Assim como aconteceram nas enchentes agora, né? Então, isso tem os dois lados da moeda, é por isso que é importante tu estar pronto para o negócio. Tu tá pronto, porque a oportunidade ela surge de algo que tu não mensura. Tu não tá mapeando uma pandemia, tu não tá mapeando uma enchente. Não espera que vai chegar isso. Tu não espera, tu nunca espera a próxima catástrofe. Mas tu tem que estar pronto para ela porque é cíclico. É que nem guerras. Agora a guerra Ucrânia, etc. É cíclico. Vai acontecer em algum momento. Então tu estar pronto para esse momento é o que faz valer o teu investimento de tempo. E aí, quando a gente cresceu nesse impacto de, beleza, estamos crescendo, é um negócio que a empresa surgiu, etc. Pandemia mas tu estourou de... estouramos. Foi muito bom pra gente. Só que daí eu enxerguei outra coisa, Gelson. Eu enxerguei que eu queria vender saúde e não falecimento. Até então tu tava só na Até parte então eu era de focado. funerária e... Plataforma, tudo digital. Como é que funcionava, Rodrigo, na época? Tu entrava ou no aplicativo ou na plataforma, no site, Tá. e aí tu, pela tua geolocalização, tu encontrava qual era a funerária mais próxima pra ti Uhum. e tu tinha um atendimento. Poderia ser tanto direto emergencial, 24/7, a gente tinha uma central pra isso. Tua. Central era tua. Nossa. Uma central que atendia 0800, 24/7. Ou tu tinha um plano, que era praticamente um plano funerário da época. Que daí tu pagava mensalmente, semelhante ao modelo que a gente tem hoje na Progeny, mas uma assinatura de saúde. E aí quando acontecia uma fatalidade, tu acionava por ali, aonde tu estivesse no Brasil inteiro, a gente te atendia. Então, teu ente nunca ficava... Fazia o uso do plano que tu Sempre fazia o contratou. uso do plano. Então era ou emergencial com seguradoras ou um plano direto. O que a gente enxergou na época, né? Que a gente queria mais que isso, a gente queria saúde. A gente queria impactar a vida das pessoas vivas, como a gente brinca, né? Que é um ciclo que... Cuidar para que elas não cheguem na funerária. né? Cuidar porque preventivamente, para que tu tenha mais saúde enquanto tu tá vivo. Que tem uma diferença, né? Tu estar vivo vivendo e tu estar vivo sobrevivendo. Tem uma diferença gigantesca aqui. E a gente queria ajudar essa sobrevida da pessoa, que ela estivesse cada vez mais saudável, com bem-estar, motivada. E aí a gente chega no patamar do que a gente está hoje na Progeny. Que hoje nós somos uma plataforma multi-benefícios em saúde, proteção e bem-estar para empresas. Então tudo que o colaborador precisa para a vida dele, ele encontra em um só lugar. Telemedicina, seguro acidente, assistência residencial, funeral, descontos em medicamentos, sorteios em dinheiro, mais de 300 marcas como cinemas, restaurantes, pet shops. São mais de 300 benefícios em saúde, proteção e bem-estar. É B2B.
A gente está em mais de 5 mil cidades hoje, em 26 estados. E um grande diferencial, além desses que eu comentei, a gente é a primeira empresa health tech de saúde a bonificar financeiramente em dinheiro os colaboradores e as empresas por estarem mais saudáveis. O que é isso? A gente tem o score de saúde da Jéssica. Então a Jéssica é vinculada à Fecomércio, por exemplo. Que inclusive a gente está para fechar nossa parceria, Exatamente. né? Depois nós temos que falar aqui. Tem um esquema bom para vocês. Mais um aí. merchan aqui nosso. Um merchanzinho, mas é bom para todo mundo. Então a Jéssica tem o score de saúde dela, ela consulta com o psicólogo, ela pontua. Ela vai na academia, ela pontua. Ela vai no nutricionista, ela pontua. Ela vai no cinema. Ela tem o score dela, ela fica entre os 10% da empresa mais saudáveis e mais engajados, porque tu não pode faltar tanto, senão tu despontua, tu não pode também dar uns atestados falsos. Porque a gente atende de tudo, né, galera? Desde o chão de fábrica a C-level. Então a gente sabe que isso existe. Então a gente tenta ajudar a empresa e os colaboradores a se estarem melhor. Ao final de 12 meses, que é geralmente o prazo que a gente paga, a Jéssica, por estar entre os 10% mais saudáveis, recebe 2, 3 mil reais na conta dela para utilizar com o que ela quiser. Pode converter em viagens também, o que tu quiser. Usa como quiser. Esse dinheiro caiu na tua conta Pix, tu vai utilizar com o que tu quiser. E a grande jogada é que tanto a Jéssica, por ser os 10% mais saudável, ganha, quanto o empresário, por ser o gestor do nosso benefício, também ganha. Então é a primeira empresa health tech onde tu investe em saúde e retorna financeiramente em dinheiro. Essa foi a nossa jogada para aumentar o nosso crescimento e para, de fato, ter dados reais e compreender que os nossos clientes estão ficando cada vez mais saudáveis, mais engajados e mais motivados. E aí, na linha que tu trouxe, nós estamos aqui formalizando a parceria, né, que está avançando muito bem, onde as empresas vinculadas ao sindicato terão condições especiais para contratarem a Progeny aonde estiverem no Brasil inteiro. Então, aonde o teu colaborador da tua empresa, da tua loja, seja o que for, galera, que a gente atende aí geralmente a partir de 10 vidas, mas essa parceria a gente vai conseguir ampliar porque entra através... É um negócio bom para vocês. Fiquem Aguardem. Aguardem. E vocês vão poder aproveitar e ganhar, se rentabilizar com isso, né? Principalmente o sindicato, por exemplo, onde quanto mais vidas ele tiver através dele, mais ele vai se rentabilizar. E isso é tudo legal, tá? Porque isso tem um incentivo de saúde, tem uma lei específica, a gente está permeando isso com muita maturidade e confiança, onde a gente ajuda todo mundo. Não, isso é muito bacana, né? Porque tu vê que é um negócio que impacta a sociedade como um todo, porque tu impacta a família também do colaborador, né? A partir do momento que a gente se desenvolve como profissional, a gente se desenvolve como pessoa também. E aí tu trouxe esse ponto, né, da inovação, porque é uma forma de inovar, né, na gamificação, no engajamento das pessoas. Quando a gente fala em inovação, a gente estava falando disso em um dos encontros aqui, a gente erra muito, né? Sem dúvida. Como é que é errar para ti? Porque isso a gente vê que, dependendo da jornada que o empresário tá, a gente é muito mais resistente ao erro, a gente se priva um pouco mais à inovação, a testar coisas novas, porque a gente não foi ensinado em lugar nenhum a errar, a falhar, né? E me parece que nessa tua jornada de um crescimento gigantesco, provavelmente tu deve ter errado algumas vezes, né? Para agregar Poucas. Conhecimento, experiência. E até aproveitando, Rodrigo, essa pergunta da Jéssica, que dica tu daria hoje para o empresário ele trabalhar essa mentalidade de resiliência, talvez, mas de saber ou de não ter medo de errar? Ou aquele erro calculado, sabe? Cara, eu sei que eu vou errar, eu preciso ter essa mentalidade, mas o meu erro pode ir até aqui para não me prejudicar. Até aqui eu estou disposto a errar. Né? Porque nem a Jéssica falou, a gente enfrenta muito empresário que tem medo de inovar porque pode talvez dar errado. E se der errado eu quebro. Esse é o ponto. Bom. É uma reflexão importante. E eu tenho uma tese para minha vida, onde eu aplico nos meus negócios e com o meu time. Erre, mas nunca ao ponto do risco da ruína. O que é isso? É tu ter a maturidade e o desprendimento para entender que tu não sabe tudo e que tu vai precisar errar para te estar inovando. E o risco da ruína é aquilo que tu não vai morrer fazendo. Tipo assim, Rodrigo, tu quer saltar de paraquedas? Cara, eu não tô muito afim.
asa delta, bungee jumping. Acho Essas coisas não me pego também. Super legal, super cool, quem gosta, etc. Mas, para a vida que eu escolhi, eu prefiro não ter o risco da ruína. Exemplo, eu sempre tive moto também. Sempre gostei de fazer trilha e etc. E pancadaria e subir morro de moto, etc. Já me acidentei várias vezes de moto. Não quero mais. Não nesse momento. Troquei pro jet ski. É mais seguro. Se cai na água. É o risco da ruína. É isso. Essa é a resposta. Por quê? Porque o empresário mais tradicional, é normal que ele tenha um desprendimento de acreditar. E eu tenho segurança no que eu tô falando porque eu convivo com muitos, tanto clientes quanto parceiros. E a gente fechou vários contratos de parcerias, inclusive Fiergs, etc., que é pessoal da indústria. Fechamos com o Connector, que é o pessoal do varejo. E que são caras que construíram impérios e eles têm uma visão... Sempre foi assim, eu fiz assim e construí isso até aqui, então vai ser assim. Alguns têm essa visão e é normal, porque eles querem proteger o patrimônio que criaram. É um filho, né, galera? Perfeito. Tu tá protegendo um filho. Então tu protege ele como tu acredita que foi, com base na tua criação e com base no que tu acredita que é bom pro mundo. A forma mais fácil de tu fazer é introduzindo esse pessoal em meios de inovação, por exemplo, trazendo o lab pro cara... Os caras do sindicato vêm aqui ver como é que... startup não é um bando de gurizada, então. Não é um... Sim, que é a visão na que garagem. A galera tem, né? Tipo assim, não é 880. Tipo assim, ou é uma Não é uma gurizada banda de rock ou o que cara saiu é da garagem, né? multimilionário. É. Exato, banda de rock é um bom exemplo. Não é uma banda ali que tá começando, é os caras grandes. Então trazer eles para esses meios é um pontapé inicial. Fazer POCs pequenas, por exemplo, de introdução à tecnologia. A gente fez agora... Eu não falei ainda de AGS muito, mas a Fruc, por exemplo, é nossa mantenedora na AGS. A gente fez semana passada um encontro onde foi a Fruc praticamente fazer um pitch inverso, onde eles lançaram os seus desafios para as nossas startups associadas e todas as startups que estavam no evento, que eram umas 30 mais ou menos, vão poder atender os desafios da Fruc. Show. Isso é uma baita jogada, galera. Porque tu tá trazendo pro campinho de casa, pro teu jogo, coisas que vão te ajudar mais barato, mais rápido e com mais escala. Então, esse é o princípio de muita coisa. Aí, respondendo a pergunta, errar faz parte do jogo. Se tu não tá acostumado com isso, tu não devia estar empreendendo. É duro, mas é assim que funciona. Porque se tu ficar sempre pisando em ovos, ou tu vai ter que buscar empreender em mercados mais seguros, por exemplo, abre uma franquia. Tá tudo certo em perder com franquia, galera. Tu vai pegar todo o modelo do cara, tu vai saber estratégia de marketing, branding, tu vai saber em quais lugares tu deveria colocar a tua loja. Tá tudo certo. Tu vai ganhar suficientemente para pagar os teus royalties e para te bancar. E aí tu vai ter que ter mais franquias para te ganhar mais dinheiro. É um modelo de negócio que funciona, é mais seguro porque tu já pega um roadmap, claro, não entre em frias, porque existem muitas franquias que são frias, e que tu vai abrir que nem paleta mexicana e tu vai morrer. Tipo assim, todo mundo comia picolé naquela época, né? Eu nunca vi tanta picolé na vida. Mas era um negócio hype, né? Tipo assim, o vizinho abriu, vou lá, quero abrir também. Quero. Então assim, é uma forma de tu empreender mais seguro, mas se tu acredita no teu negócio, tu tá em um mercado rentável, tem que entender do mercado. O mercado é rentável, ele é grande o suficiente. Ele é a nível Brasil ou ele é a nível mundial? Ou ele é que nem Israel que tu cria negócio pro mundo? Os caras são tão pequenos que eles têm que criar pro mundo. Qual é a tua mentalidade? Esse é o primeiro ponto. Porque dimensionar a tua mentalidade vai também te dimensionar o tamanho do problema que tu vai enfrentar. E os erros que tu vai ter que enfrentar. E te sentir seguro. Eu aprendi a buscar ter mais segurança e não sofrer com ansiedades, etc. Nunca fui de sofrer, mas eu sempre indico quando eu mentoro alguém, cara, busca não ser tão ansioso com a coisa. Porque leva tempo, ninguém fica grande da noite pro dia, leva tempo, e se tu está inovando, tu vai errar várias vezes. Erra pequeno, erra várias vezes e melhora várias vezes. Porque a melhoria é contínua. O que hoje tu acha que é o teu negócio, que foi o que eu achava lá em 2017,
não é o meu negócio hoje. E eu me sinto super tranquilo com isso, porque a gente cresceu, a gente enxergou coisas novas, a gente esteve com pessoas que já estão no outro nível e que nos levaram para isso também. Então, estar próximo de pessoas que estão no nível que tu quer chegar é fundamental. Facilita, né? É fundamental estar próximo de pessoas que já estão no nível que tu quer chegar. E às vezes tu não consegue chegar no Bill Gates ou no Elon Musk, mas tu pode chegar no cara que da tua cidade é o cara mais rico da cidade. Chega no cara, pergunta o que tu fez para ter esse negócio desse tamanho. Porque isso vai te trazer uma visão de mundo diferente do que é que tu enxerga hoje, pela limitação de conhecimento e sabedoria que tu tem. Então, errar e melhorar várias vezes é o que vai te trazer as soluções que tu precisa e merece para o teu negócio. Então, todos precisamos errar. Muito. Um ambiente controlado, Muito. sabendo onde erramos para aperfeiçoar e crescer. Nunca o ponto da ruína. Nunca. Nunca. Jamais Muito riscou bom. da ruína. Sensacional. Adorei isso. E é um ponto importante, né? Porque o que é ruína pro outro pode não ser pra gente. Totalmente. E aí, Totalmente. acho que Aí é- tem que tu medir, né? Cada que um que tem que pra saber mim- onde é que é a minha ruína, a Exato. tua, são diferentes, né? Alguns são mais arrojados que outros. Então tu... Porque depende também, né, Jéssica? Várias coisas, cara. Da onde tu vem, qual é a experiência que tu tem, Cultura. se a tua família é empreendedora ou não, se a tua família tem recursos ou não, se tu é herdeiro, se tu não é, se tu já tem um equity crowdfunding, se tu já tem um investidor próximo, quanto de dinheiro tu tem para arriscar? O teu risco da ruína é R$1.000 ou 1 milhão? Então tudo isso tu vai ter que dimensionar para ter um momento de vida. Mas todo mundo tem o seu risco da ruína no seu momento de vida. Então, pro cara que é paraquedista, para ele isso é todo santo dia. Todo santo dia. O baloísmo, né, que os caras fizeram aí, que deu essa tragédia, infelizmente. O cara faz isso todo santo dia, cara. Mas tem um dia que, às vezes, acontece. Que é o risco de errar. É o risco. Porque tu tá sempre... O nosso negócio, ele tá sempre correndo risco também, né? Esse é um ponto. Por que que é importante inovar? Porque teu negócio tá correndo risco. Ou tu tá crescendo, ou tu tá morrendo. Estabilidade não existe. Não existe. Flávio Augusto. Não existe. E o cara, eu super acredito nisso. E na vida a gente vai ter vários pontos de inflexão, que é um outro livro que eu indico, dele Bom. também. O que são os pontos de inflexão? São momentos na vida onde tu vai escolher o caminho A em detrimento do caminho B. Que é eu dizer assim, cara, não quero mais o direito. Vou empreender. Vou abrir um negócio onde ninguém quer tocar. Ninguém queria entrar nesse negócio porque... Cara, eu lembro que quando eu apresentei Isso é um negócio o pitch, complexo, né, Rodrigo? Cara, quando eu apresentei o pitch, olha eu fazendo pitch, né? Quem diria, hein? Quando eu apresentei, e é engraçado, cara, a vida ela é muito louca, galera. Porque a vida ela dá muitas voltas, entendeu? Ela dá muitas voltas. E esse é o lado bom da vida. Por isso que eu acredito tanto em, ao longo da jornada, tu criar bons relacionamentos. Tu verdadeiramente ajudar as pessoas genuinamente, porque isso vai te retornar em algum momento. Em algum momento, essa pessoa vai lembrar de ti. A conta E vai volta, dizer, né? Seja positiva ou negativa. Cara, a conta volta. E por que de ser genuíno? Porque eu ajudo o Gelson hoje. Só que a minha pretensão de te ajudar, ela é tão genuína que eu não espero esse retorno de ti. Mas de alguém vai retornar. Em algum momento vai retornar. Então ter esse desprendimento de vida, de que, cara, faz... E não é papo de clichê, não é nada de coaching, não. É de verdade. Isso em algum momento retorna. E a vida tem me mostrado isso. A vida tem me pago muito bem para ajudar as pessoas. Então, ajuda a pessoa porque em algum momento isso vai retornar para ti. Esse é o ponto game change, assim, de tu ir do ponto A ao ponto B e os pontos de inflexão que é ter a maturidade e o senso de não de ansiedade, né? Tu buscar não ser ansioso para entender que esses caminhos que tu desconhece ainda serão desafiadores e tu tem que estar pronto. Respondi, Jéssica? Respondeu muito bem. Excelente essa resposta, fez a gente ficar atento aqui, refletindo. Muito bom reflexão mesmo. é o que nos faz enxergar as É, coisas, né? isso é bom. Cara, fala um pouquinho, o que é a AGS, Rodrigo? Para quem não conhece a AGS, da onde surgiu, como é que faz, quem que Boa. atende. Me disseram que tu é presidente da AGS, cara. Cara, me Que disseram honra, também, cara. né? Acordei um dia. Acordei e disseram assim: agora é tu, vai lá. Vai que é tua. Mostra pra eles o caminho. Cara, casualmente ou não, a AGS completa 10 anos 10 anos. neste ano.
Esse ano? esse ano. Que mês? Dia 10/10 nós teremos a festa de 10 anos da AGS. Fantástico. Convidados. Que legal. Estão convidados. A AGS, pessoal, ela foi fundada em 2015 por uma gurizada que também empreendia e que entendia que precisava ter uma entidade onde fosse uma defensora daquilo que a gente acredita. Assim como a gente tem entidades muito fortes como a FEComércio, por exemplo, que defendem as entidades, sindicatos, e estão aqui para de fato ajudar o empreendedor e o empresário de várias formas. Eu enxergo a AGS, na nossa visão, que nós somos um grande canal de acesso às pessoas, aos negócios, às startups, aos empresários. E a gente faz isso de várias formas. Tem alguns pilares fundamentais. Por exemplo, acesso a investidores, acesso a conhecimentos e mentorias, acesso a eventos. Então a gente proporciona ser um grande canal de acesso de pessoas verdadeiramente, porque vamos imaginar aquele empreendedor que está começando, onde ele precisa ter acesso a alguns clientes. A AGS é um canal. Ele precisa ter acesso a investidores. O investidor é nosso relacionamento, ele vai estar. Ele vai no evento, ele Tá no dia a dia, conhece, ele é do nosso conhecimento, ele é do nosso networking. Então a AGS faz isso de várias formas. Tem mentorias, agora a gente está pilotando a questão dos embaixadores, que é ter aquelas pessoas referências que empreendem nas suas regiões com a cultura do local para tocar os eventos da AGS, as iniciativas da AGS naquela região, naquele local. Perfeito. Porque a gente não é uma associação de Porto Alegre. A gente é uma associação do Rio Grande do Sul. A gente é referência no Rio Grande do Sul. E a gente consegue esses canais fazendo eventos como Deu Match, por exemplo, que é um exemplo do que a gente fez com a Fruc, que é conectar a startup à empresa que precisa da solução. Connect Now, fazer rodadas de negócios por verticais. A gente faz isso com a Transposul, que é setor de transporte. A gente tem o Nabrasa, Conexões Nabrasa, que é networking com churrasco. A gente é do Sul, a gente tem que ter essas marcas. Tem que ter, entendeu? né? Senão não tá valendo, né? Chimarrão Não. e churrasco, entendeu? E aí tem vários outros. O Empreendrinks, que é todo mundo num bar descontraído fazendo um negócio com pitches de startups. Por quê? Porque o real valor da entidade é trazer essa proximidade. É eu sentar aqui com a Jéssica e falar assim, Jéssica, o que tu faz? Qual é o teu negócio? E a Jéssica me falar o que ela faz e eu dizer, olha, Jéssica, eu acho que eu consigo te ajudar. Ou eu conheço uma pessoa que quer falar contigo, vai ser tua cliente. Então ter essa conexão e proximidade é o nosso maior valor. E a gente tem isso de várias formas. Tu pode ser associado da AGS, tu pode ser mantenedor da AGS, que são as empresas que aportam capital para se aproximar das startups. Exemplo, a Fruc. E assim a gente tem vários outros exemplos. E parcerias estratégicas, como todas as associadas da AGS podem vir aqui no Lab trabalhar pela parceria, usar salas de reunião e agora os podcasts, né, cara? Está para sair do forno preço aí especial. com um valorzinho Kentucky, vocês vão poder vir aqui e utilizar as salas. Então, o nosso maior know-how, cara, e eu espero que a gente cresça cada vez mais, porque eu estou presidente, né? Então, não é feita do Rodrigo Cavalheiro, ela é feita por muita gente. Jéssica, inclusive, faz parte do nosso time de marketing. Então, a gente tem muita gente boa que faz a GS acontecer, porque eu lembro de um ponto super importante. Vocês que têm negócios sabem do desafio que é gerir times. Agora, a gente tem um outro desafio que é gerir times voluntários. Na AGS, pessoal, a gente não ganha R$1 para estar na AGS. Isso é bom de saber, porque às vezes começam os murmurinhos das pessoas, acham que a gente está milionário e ganhando salário de executivo. Eu não ganho Sim. um pila. Eu já ouvi isso. eu O Rodrigo também. deve ganhar bem para ser O presidente. Rodrigo deve, olha, E eu confirmei. Exato, eu disse assim, não, deve ser uns 35, salário de executivo, pouca coisa. Boa. Porque a gente muitas vezes paga para trabalhar, mas por Eu quê? acredito. E verdadeiramente, ao invés de tu estar investindo no teu negócio, tu tá investindo nisso, tu tá em todos os eventos, tu tá em tudo que é lugar, tu tá onipresente, que a gente brinca, né? Cara, mas qual é o tempo? Como é que tu é? Quem é que organiza a tua agenda? E como é que tu faz? Tu dorme? Por quê? Porque a gente verdadeiramente, eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito no empreendedorismo e eu sei que isso impacta os nossos negócios. Então, quanto mais a gente fizer
com que a AGS cresça, com que o ecossistema se formate, que ele traga mais maturidade, mais o nosso negócio vai crescer, isso é consequência, pessoal. Por que é bom a concorrência, por exemplo? Porque aí tu tá abrindo mercado, tu tá educando mais as pessoas de que esse mercado existe, que ele é viável, que ele é rentável. Então, o nosso cunho principal é nos unirmos a grandes entidades, é sermos um defensor das startups e ser o porta-voz. Então, muitas vezes, eu acabo... a gente precisa de uma secretária, né? Isso que a gente estava falando. Precisa de uma secretária, porque chega tudo na gente, né? E alguém tem que chegar a isso. E aí tu acaba sendo um canal, né? Tipo, eu quero falar com o Gelson, mas eu não consigo. Eu mando e-mail, não responde, mando WhatsApp, eu não tenho WhatsApp. Não, vem aqui. Cara, atende esse cara aí. Ai! Acidente aqui, galera! Tudo sob controle. Não dá nada. Me empolguei aqui. Me empolguei. Segue o baile. Mas me traz um pano aqui. Eu sou empreendedor que limpa também. Aqui não tem erro. Vamos pra cá. Isso é empreendedorismo. Tá tranquilo. Ó, sobre o erro que a Jéssica perguntou. Acabou. Na aqui, prática. E eu falei no empreende. começo que a culpada quem era? Que derrubava o charrão o quê? Exato, ele Eu falou. A sofri Jéssica. esse bullying no início do Exato. programa. É verdade, Não, é é que antes verdade. de eu sentar aqui, eles perguntaram assim, ó, é com emoção ou sem emoção? Eu falei, cara, eu não fui andar de moto hoje. Eu acho que eu vou me Vou me inspirar. arriscar. Hoje Não, eu vou Com emoção, me com arriscar. emoção. Vamos com emoção. Então, seguimos. Me traz um paninho que eu limpo aqui mesmo, em tempo real. Boa. Não, mas pode continuar, eu tô tranquilo. Vai, segue o baile. E um ponto que eu acho que tu trouxe é que é Ainda muito... tem mate aqui, vou seguir. Boa, Tem um pouquinho. excelente. O interessante porque tu acredita parte, né, do teu sucesso à rede de relacionamento, network, que tu construiu e que tu se manteve, né, se relacionando ao longo dos últimos anos. Agora tu faz parte de uma instituição que promove isso constantemente. Mas eu ouvi de ti esses dias uma palavra muito interessante. Ai, Que medo. Muito interessante. Que tu falou o seguinte: a gente, como empreendedor, a gente tem que ser o protagonista na rede de conexão. Então, se eu for lá no Empreendrinks, por exemplo, não posso esperar que as pessoas venham falar comigo. A gente tem que ser protagonista e fazer esse jogo, ir atrás, gerar relacionamento, né? E se manter se relacionando com as pessoas. Como é que tu faz isso hoje? O que tu indica para as pessoas, né? Como que a pessoa pode ter esse papel de protagonista mesmo, assim, nessa rede de network? Sabe que isso aí já me chamou a atenção, porque eu já fui em alguns eventos e como a gente percebe, as pessoas chegam no evento e ficam num cantinho, Sentadinho lá. sentadinho, esperando que venham até mim. boa. Baita pergunta, Jéssica, porque isso verdadeiramente foi um papo que a gente teve, né? A gente estava numa reunião, inclusive, e aí discutindo qual é o real valor e impacto que a gente gera com a AGS. Qual é o nosso papel no ecossistema. E aí, na reunião, eu defendia o seguinte ponto, que a gente tem um papel fundamental, que é, de fato, ser esse canal de possibilidades, que é tu possibilitar que as pessoas se conectem, etc. Mas também, a gente não é mãe e pai de ninguém. Existe o papel do empreendedor e da empreendedora, que é, ao estar nesses ambientes, claro que a gente vai fazer o máximo para conectar as pessoas. Eu vou pegar a Jéssica da mão e vou chegar no Gelson e vou dizer, Gelson, vou te apresentar a Jéssica aqui, ó. Mas a gente tem que ter a coragem de utilizar esses canais e esses acessos para acessar as pessoas. Então, se tu vai no evento, eu sempre digo isso em todo evento que eu vou. Não adianta nada tu chegar com as mesmas pessoas no evento e tu ir embora com as mesmas pessoas do evento. Ou sentar com as mesmas pessoas do evento. E não falar com ninguém. Tipo, eu vou lá pra ver palestra. Beleza, cara. Tu vai agregar conteúdo, beleza. E o que olha, mais? E o que mais? de todos os eventos que eu vou, eu posso contar nos dedos as palestras que eu assisto. De feiras, por exemplo. Cara, eu vou lá pra fazer negócio. Eu vou pra sentar com as pessoas, tomar um café. Eu vou pra ver as pessoas que eu não consigo ver durante o dia, mas que tem sentido de negócio. Então, tu tem que ter a coragem de chegar nas pessoas e se apresentar. Galera, é que à medida que vocês forem fazendo isso, vocês vão se aperfeiçoando. É normal ter receio, ter vergonha. Mas o que a pessoa medo da vai rejeição, pensar? né? Exato, o que a pessoa vai pensar do meu negócio? Eu ainda não tô com o negócio consolidado, ainda não sou grande. Medo de incomodar. Exato, Principalmente. tipo, desculpa por eu existir, entendeu? Galera, vocês têm que chegar na pessoa e dizer assim, oi, tudo bem? Vi que tu fala do teu negócio, eu vou te apresentar o meu aqui pra ver o que a gente pode fazer junto.
Ou ver algo que te conecta na palestra com a pessoa. Isso é uma forma mais fácil de tu abrir. Diz assim, tem sentido essa palestra pra ti? Pro teu negócio? Por que tu veio? Que negócio tu tem que te trouxe até aqui? Existem várias formas de tu abrir uma conversa. E isso, existem inclusive treinamentos para isso. Para que tu saiba como abordar uma pessoa sem ser incisivo ou forçar a situação. Para que de fato a pessoa possa te conhecer. Porque essa pessoa, e outro ponto super importante, por vezes a gente está a uma pessoa de um grande negócio. Perfeito. Tu não sabe quem é a pessoa que está do teu lado. Tu não sabe. Essa pessoa pode ser a pessoa que vai mudar o teu negócio. Então, estar nesses eventos onde a gente está próximo de pessoas que podem mudar o teu negócio e a tua percepção de vida é super importante, porque quanto mais a gente enxergar da vida e do meio onde a gente permeia, maiores são os negócios que a gente vai construir, porque negócios são feitos por pessoas. Tem aquela velha frase, se tu não entende de pessoas, tu não entende de negócios. Perfeito. Essa frase é super verídica, galera, porque por mais IAs que existam, por mais que tudo vai ser automatizado e que algumas grandes corpos estão demitindo, tu vai precisar de pessoas. Alguém vai ter que monitorar isso. As pessoas, sim, terão que se reinventar. Isso vai ser necessário. O conhecimento que tu tinha até hoje não vai valer. Esquece. Tu vai ter que aprender algo novo. Tu vai ter que aprender novas ferramentas. Porque isso funciona como uma ferramenta, assim como todas as outras, como esta ferramenta que a gente está se comunicando. Podcast não existia. Existia rádio. Existia televisão. Entrevista. Tu sentava com o cara e gravava no rádio. Não existia essa visão que a gente está tendo aqui de câmeras. Então, a gente se reinventou para esse novo modelo. E assim a gente fará para os próximos. Cuidado o chimarrão, Jéssica. A Jéssica derrubou o chimarrão na mesa aqui. Mas, olha, Derrubou, mas a gente conseguiu arrumar, né? Conseguimos resolver. Conseguimos resolver. É que com o IA a gente colocou água destilada, entendeu? boa. Rodrigo, essa semana a gente visitou o hub lá do CIE. Um beijo pra Ju Magalhães lá que nos recebeu. E aí a gente falava sobre os jovens, de aprendizagem, obviamente, né? Dos 16 aos 24 anos ali. E a gente tem aquela mentalidade de o jovem entrar no Jovem Aprendiz, entrar como CLT, viver como CLT e morrer como CLT. E a gente conversou muito assim sobre que formas a gente podia fazer para essa gurizada ter uma visão para empreender. Queria a tua opinião sobre isso. Boa. Que eu acho que vai muito da questão de cultura também. A gente tem essa cultura, né? De começa no CLT, vai pro CLT, morre no CLT, arranja um emprego e termina. E é uma cultura muito de interior, né? A gente que permeia o interior sabe disso. A gente hoje tem uma cultura muito maior pró-empreendedorismo do que tinha na época. Na época era ou tu é CLT, ou tu é do Banco do Brasil, ou tu é militar, ou médico. Era isso. Essas eram as opções de sucesso da tua vida. Isso, se tu entrasse num desses aí, tu estaria feito na vida. O mundo mudou. E com isso surgiram várias oportunidades. E surgiram outras. O que a gente tinha também como outro game change que era, cara, agora se tu for desenvolvedor de software, tu tá multimilionário. Por quê? Porque todas as empresas precisam de aplicativos e sites. Tá mudando. Isso também tá mudando. Hoje, se tu é um cara bom de prompt, tu pode criar um site. E tu derruba pode vender. quem fez tudo. Né? E tu pode vender um site. Quer dizer que vai terminar o desenvolvedor? Não. Não quer dizer isso. Quer dizer que o que tu precisava de 20, tu vai precisar de 2. Que são cara hiper sensoriais, tem know-how, tem background, porque até para te fazer boas perguntas e bons prompts, tu precisa de experiência. Esse é um problema da geração Z, inclusive, que ela vem sem tanto know-how, sem tanta expertise e conhecimento, e ela não sabe necessariamente como fazer boas perguntas. Essa é a vantagem de um cara mais sênior. Ele sabe
ele sabe se questionar para criar bons prompts, bons comandos. E aí fecho esse parênteses e volto à tua pergunta, que é fundamental tu introduzir essa galera em cursos de inovação, colocar essa introdução nas escolas. Eu sempre defendi um outro ponto que deveria ter nas escolas: direito básico e ensino financeiro básico. Que é o cara não fazer conta de matemática, mas ele saber gerir o dinheiro dele. Ele saber assim, bom, com essa mesada aqui, o que eu posso fazer? Eu já poderia investir em alguma coisinha para comprar isso que eu quero no futuro. Ter o básico vai te permitir, quase o risco da ruína aqui, hein? Pra quem não viu antes, isso é o risco da ruína. Ter o básico te permite ter uma visão de mundo diferenciada. Tu vai enxergar coisas que os outros não enxergam. Então, trazer essa capacitação educacional para essas crianças ou adolescentes, no princípio de tudo, que é, bom, vamos falar de IA para essa galera. Vamos falar o que é computação quântica, que pouca gente está falando, mas vai disruptar o mundo também. É outra disrupção tão grande quanto o IA. Na época a gente falava, eu tenho os dois lados, eu convivo com tanta gente que eu tenho os dois lados da vida. Tem aqueles que estão amando a IA, que diz assim, Rodrigo, isso é ótimo, como é que a gente vivia sem, né? Como é que não existe? E tem aqueles que assim, nossa senhora, hein? Vão roubar os bitcoins, olha, vão terminar com o mercado financeiro, a gente vai voltar à era da pedra, hein? Olha, Rodrigo, tu tá investindo nesse negócio que não sabe o que vai acontecer. Galera, isso sempre existiu. Quando surgiu a televisão foi assim. Quando surgiu a era Ford, que se ele perguntasse o que as pessoas queriam, eles diriam cavalos mais rápidos e não carros. Então, essas evoluções e revoluções, é difícil tu parar isso. O que tem que ser feito, na minha opinião, é buscar formas de controle. Que é, bom, vamos legalizar algumas coisas. Vamos buscar assim, não, tu pode evoluir, mas tu tem que legalizar. É que nem guerras. Guerras têm regras, né? Nem sempre as pessoas respeitam, mas até as guerras têm regras. Então, tu trazer uma visão mais protecionista nesse sentido faz com que tu siga evoluindo, que as pessoas sigam construindo com essas tecnologias. A gente está no melhor momento, na minha percepção, no melhor momento de mais riqueza e mais abundância das todas as revoluções que a gente já teve no mundo. Hoje tá muito mais fácil tu empreender do que foi há 30 anos com teu pai e com teus avós. Quem criou a Tramontina, o Clóvis que criou a Tramontina, Gerdau, etc. Era muito mais difícil para eles. Muito mais. A gente fez um questionamento desses num evento uma vez, né? A gente estava sentado e falou assim, Rodrigo, será que é mais fácil ou mais difícil criar riqueza agora? Que era com o cara da RBS, tu lembra? Minha memória tá boa, hein? E eu, na minha percepção, é hoje. É agora. Com a quantidade de ferramentas que a gente tem, com o custo reduzido, porque quanto mais tu escala, menor é o custo. Fica mais acessível, né? Mais acessível para todo mundo. Eu ainda falava com um cliente meu do transporte esses dias, tava ali no Caldeira. E aí ele assim, Rodrigo, do teu negócio, assim, o que tu acha que são as novas eras dos negócios, as barreiras de entrada? E aí eu falei uma tese para ele que eu acredito. Antigamente, pessoal, para te criar um bom negócio, uma das barreiras de entrada que existia, que é, para te diferenciar, tu tem que criar uma boa barreira de entrada. O que é isso? É o quão difícil é esse cara entrar nesse mercado. Tipo assim, se eu já estou desbravando o mercado, o quão difícil é o meu concorrente abrir agora e concorrer comigo. Antes, a barreira de entrada era tecnológica. Tipo assim, o cara tinha que ter o mesmo investimento de P&D, pesquisa e desenvolvimento, para ter a mesma tecnologia, ou patente, ou know-how que o teu, para poder chegar perto de competir contigo. Senão o cara tá fora do baralho, né? Senão tava fora. Hoje, isso não existe mais. Por quê? Porque as mesmas pessoas têm acesso a várias tecnologias, as várias IAs, as várias APIs. O real diferencial, na minha percepção hoje, é modelo de negócio. Modelo de negócio é o real diferencial, que é o quê? Hoje é difícil alguém concorrer com a Prodigy, por quê? Porque a gente tem um ecossistema, galera.
tem muita gente por trás da gente que faz com que a gente esteja em mais de 5.000 cidades e consiga atender essa galera em 5.000 cidades. Não é sozinho que se faz isso. Então ele pode criar a mesma plataforma, ele pode copiar o código, fazer o mesmo, igualzinho. Mas aí quando o cliente contratar e ele tentar ter o atendimento, ele não vai ter. Ele vai ter que ter a central 0800 igual a gente, todas as plataformas que a gente tem, vai ter que ter um banking dentro, que nem a gente tem com a Progent, para pagar o sistema de bonificação. Então, assim, não é barbadinha, mas é um modelo de negócio que foi construído ao longo do tempo. Então, pensem hoje no negócio de vocês, não só na ferramenta que vocês utilizam, mas qual é o diferencial, o modelo de negócio que vocês estão adotando, os canais que vocês têm, as parcerias que vocês construíram, porque é isso que vai mudar o jogo de negócio de vocês e vai deixar vocês vivendo mais tempo, mais tranquilo. Eita, que baita bate-papo, hein, Muito bom, hein? Gels? Muito bom Pauleira. mesmo. Eu Muito quero ver. O Gels não pegou aquela lista de perguntas Não, ali em nenhum nem. momento até agora. Quero ver como é que vai encerrar esse podcast hoje com a pergunta cereja do bolo. Cerejinha do bolo? Não, e é tudo segredo, viu? Eu perguntei assim, vocês querem me mandar as perguntas pra me saber mais ou menos? Não, Rodrigo, é super tranquilo, Essas é um perguntas. bate-papo. Eu cheguei aqui, eu acho que deve ter 45 perguntas na... Tem 45 lista. perguntas, das quais usamos 0. Total de 0. Amém. Um total de 0, né? Até agora. Rodrigo, cara, assim, ó, moraria nesse podcast. Amém. É muito bom te ouvir. É muito bom aprender, a gente tá sempre aprendendo. Né? Acho que a gente tem essa humildade para saber que a gente tá sempre aprendendo. Eu acho que isso é muito Concordo. gostoso, né? E hoje, assim, se tu pudesse dar uma dica para quem quer empreender. Com certeza, toda a tua vida de empreendedorismo não foi um mar de rosas, né? Totalmente. Teve algum momento que tu pensou assim, cara, não vai dar certo isso aqui? Passou pela tua cabeça? De fazer 2 perguntas pra gente encerrar. Uhum. Se em algum momento aconteceu isso na tua vida, do tipo, putz, não vai dar certo. Acho que dei bola fora. E que dica tu dá hoje pra quem quer empreender? Boa. Pela suspirada. 2 boas perguntas. Quem reflete tem boas respostas, né? Para a primeira pergunta, eu nunca pensei em desistir, porque eu não costumo desistir. Eu me aprimoro. Eu vou buscar quem sabe, eu vou buscar conhecimento, eu vou me aproximar das pessoas que estão fazendo o que eu quero fazer. Essa sempre foi a minha mentalidade. Desistir, nunca. Porque se alguém fez, a gente pode fazer. E se ninguém fez, a gente pode ser o primeiro. Essa é a minha percepção de vida. Para a segunda pergunta, a dica é: sejam constantes e disciplinados naquilo que vocês acreditam. Porque tem muita gente precisando do que vocês estão pensando em construir. Tem muita gente que precisa do serviço de vocês, do produto de vocês e dos acessos que vocês podem proporcionar. Então, persistam e insistam no que vocês acreditam, porque só vocês enxergam o mundo como vocês enxergam. Ninguém mais. Essa é a minha dica. Fantástico. R, mas nunca o ponto da ruína. Exatamente. Senhoras e senhores, Rodrigo Cavaleiro com a gente. Palmas pro nosso convidado de hoje. Excelente. Rodrigão. Vamos pra cima, Cara, galera. que prazer. Parabéns. Obrigado. Excelente. Que prazer te ouvir, que prazer te ter Prazer aqui é com a meu, gente. cara. Prazer é meu. Gostou, cara? Foi bom pra ti? É bom, cara. Porque muitas vezes a gente fica no lapso temporal da vida e não reflete sobre tudo que a gente acredita. Só que quando a gente profere um conhecimento, a gente está automaticamente refletindo sobre ele. Então essas rodadas de conversa, por mais que elas estejam gravadas e tem todo esse papo comercial, eu me sinto em casa aqui entre amigos. Com certeza. E é sempre bom trocar figurinhas com amigos. Então me sinto lisonjeado e espero o próximo convite. Mas sem Boa, dúvida, sem perfeito. dúvida. Muito bom, brigadão mesmo, mais uma vez. Minha parça, valeu? Obrigada, excelente. Derrubou um chimarrão tu aí, mas tudo bem, né? Ah, faz parte, né? Erro, né? Não foi o da ruína, mas Erros e foi... falhas. Eu, como eu já tinha errado nesse processo, eu aprendi comigo mesma e hoje evitei. Exato. Uhum. Não, fui eu, galera. Não vamos passar Foi para as eu. mulheres, porque elas não merecem. Fui eu. Próximo pode ser eu. Exato. Sempre Hã? tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Guardaremos os próximos capítulos. Guardaremos os próximos capítulos. Pessoal, obrigado, companhia de todos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve tem mais episódio por aí. Valeu, até a próxima. Tchau!